Para um pai à procura de um filho desesperado, algo totalmente assustador e traumático. O tempo é um assunto delicado. Era isso que apontava aquele mesmo relógio, igual aquele que vimos no episódio anterior. Uma filmagem totalmente silenciosa, o ambiente no qual foi designada, testemunhando quaisquer eventos não paranormal ou paranormal, sem qualquer capacidade de fazer algo naquele ambiente revirado de inúmeros acidentes inesperados, ou até mesmo planejados, que tomou conta da tão famosa creche. Incidentes misteriosos e secretos no qual o pai não possui quaisquer informações do que ocorreu no lugar, mas nada disso importa agora. O que importa é o inesperado milagre de um pai desesperado à procura de seu filho desaparecido ter sobrevivido a uma queda gigantesca causada por um monstro enorme que tenta nos dar uma calorosa boas-vindas de forma totalmente aterrorizante. E é um milagre que o pai não ter sofrido muitos ferimentos enquanto Jumbo Josh parece estar morto, ou ao menos inconsciente, com um elevador logo acima dele. Antes de darmos início à investigação, eu gostaria de agradecer o feedback do vídeo passado sobre Garten of Banban, e já aviso que infelizmente o jogo é pago, e no momento atual me encontro sem dinheiro para adquirir o jogo, então estarei pegando alguma gameplay do YouTube mesmo para trazer as cenas para vocês, espero que entendam. Agora, uma pergunta que não quer calar, caso você já havia notado: como Jumbo Josh conseguiu escalar até o elevador do jogador se as paredes entre elas são bem distantes uma da outra, impedindo de escalar? Talvez Jumbo Josh seja mais poderoso do que pensávamos? Talvez não esteja morto, afinal de contas. O pai necessita colocar os pensamentos nos eixos para continuar sua exploração, pois jamais fazia ideia do perigo e do inferno que aquele lugar poderia esconder, além dos mistérios que enfrentamos lá em cima. Ele sabia que precisava agir o mais rápido possível para salvar seu filho, e talvez salvar outras crianças também que foram desaparecidas. Ao avançarmos mais nessa estrutura misteriosa, vimos um ambiente enorme que contém certas divisões, uma atrás de nós, que seria a entrada do jardim, ou seja, a parte onde as crianças ficam, que é onde estávamos na investigação passada. À nossa direita temos a sala de comunicação, que seria os escritórios. À esquerda temos a ala médica, que é onde pareciam rolar alguns experimentos com que, digamos, entidades vivas ou não vivas, que nós não conhecemos até o momento. E por último, a parte da frente, que é o setor de teste. Logo à plataforma que estamos encontramos um cartão de acesso e um documento que abrimos, descobrimos que é um relato de um funcionário que nela diz: é isso, as coisas que finalmente fizemos voltaram para nos manter. Todo mundo se foi, e os sussurros do abismo continuam ficando mais alto. Acho que até vi um ou dois rostos olhando para mim. Disseram-nos que tudo que é jogado no abismo morre, mas parece que fomos enganados. Se você está lendo isso, aceite meu conselho e vá embora. Tudo deve ser esquecido e apagado da história. Com essa carta conseguimos concluir que alguns dos experimentos, ou todos eles, saíram de controle. E um detalhe bem importante ao notarmos é que possui um abismo. Vamos recapitular a investigação no interior. Sabe aquela piscina de bolinha que foi esvaziada e fechada com tábuas bem ao lado do Opila Bird? Então, parece que algo bem embaixo dela, que eles foram cavando para fazer a estrutura mais embaixo da creche, que é onde estamos nessa investigação. Aí criaram meio que um disfarce pro laboratório secreto, que seria a própria creche, para os pais colocarem suas crianças tranquilamente, como se nada de bizarro ou assustador fosse acontecer. Porém, após tanto cavarem, surgiu esse abismo, esse lugar tão profundo que nem conseguimos ver o fundo dela, que esconde diversos segredos, como se fosse um lugar vazio que acabaram construindo essa construção enorme, que seria a parte administrativa, os experimentos e os testes, onde armazenavam documentos que foram registrados na parte superior e inferior da creche. Tanto naquele bilhete que nós lemos, o funcionário menciona sobre um abismo, um local que deveria ser vazio, mas aparentemente havia algo se misturando em meio à escuridão do abismo, algo que ficava os observando. Seria esse o abismo que está logo abaixo da plataforma que o pai se encontra? Que lugar é esse? O que aconteceu por aqui? Onde está meu filho? Por que todos desapareceram? Por que os monstros que eram vida? Que experimentos foram feitos aqui nesse lugar? Onde estão todas as crianças? São inúmeras perguntas, mas o pai não sabia de nada. Não conseguimos encontrar nenhuma resposta. Então ele precisava se manter focado e avançar focado no seu filho e não deixar que nada o distraia. Ao apertar um botão, uma plataforma surge, podendo levar o pai para os 3 diferentes lugares daquela estrutura. Ao subir na plataforma, o pai foi levado para o setor de comunicação. Sem quaisquer rumo, totalmente perdido, o pai simplesmente
finalmente resolve avançar para o único lugar que tinha disponível. Ele sabia que deveria tomar muito cuidado para onde ir, onde pisar ou o que fazer, pois sabia que dos riscos que correria, sabia que algo não estaria certo. Ele sabia que muito provavelmente ele não estaria sozinho, já que recentemente o pássaro rosa, o Opila, quase o matou e o monstro verde talvez queria algo com ele. Alguma entidade com certeza o estaria observando. Logo ao adentrarmos na primeira salinha que possui uma escada, já podemos ver uma mensagem escrita na parede e pela ortografia da escrita pode ser uma criança que fez, no qual está escrito: a aranha é real. Ao subirmos na escada e olharmos por onde passamos, podemos ver uma espécie de monstro azul se inclinando para nos observar e ao aproximarmos dele, logo desaparece. Seria essa a possível aranha que está escrito na parede que alguém nos tentou dizer que é real? Ao observarmos um pouco mais as paredes, podemos encontrar mais uma frase e nela diz: a aranha é real. E ela está vindo. Agora o pai finalmente chegou ao tudo que parecia um escritório. Era a ala administrativa, ou seja, as comunicações. Nela possuem diversos computadores e mesas de trabalho abandonada, sem ninguém no local. Nesse momento, o silêncio que ecoa no lugar é interrompido de maneira assustadora. Um megafone começou a falar. Para um possível medo e surpresa do pai, havia uma alma viva naquele lugar. Uma pessoa e não um monstro, mas ele sabia que possivelmente não poderia confiar na pessoa do outro lado. Afinal, nossos pais nos ensinam desde criança que não devemos confiar nas pessoas, mas tendo como única opção escutar o que a voz misteriosa tem a nos dizer, a gente acaba ajudando. A voz dizia que o via pelas câmeras de segurança. Com isso podemos entender que a pessoa está numa sala de monitoramento. A pessoa logo em seguida diz: estou tão feliz em ver você e preciso da sua ajuda em algo. Espere, você consegue ao menos me ouvir? Olá! Ouça, se você pode me ouvir o que eu estou dizendo, acene para qualquer câmera. Oh, graças a Deus, eu estou tão feliz por você estar aqui. Pensei que fosse o fim. Eu estava olhando ao redor e entrei em uma sala de segurança, então a porta se fechou atrás de mim e eu fiquei preso desde então. Preciso de um cartão de chave azul claro para abrir, mas eu não tenho. Eu sei o porquê você está aqui e posso ajudá-lo, mas você tem que me tirar daqui. Se me lembro bem, apenas os trabalhadores da manutenção tinham o cartão azul. Portanto, você terá que ir até a sala de manutenção procurar por ela lá. A porta ali provavelmente está trancada. Eu não posso abri-la daqui, mas tenho controle sobre a sala de descanso. Aqui, eu abri para você. Veja se você consegue encontrar alguma coisa útil lá dentro. Após o nosso inesperado diálogo com a pessoa misteriosa, ela nos abre a porta, que seria onde os funcionários descansavam. Lá dentro, conseguimos ver uma antena nova para o nosso controle, já que o mesmo havia quebrado em meio à queda com Jumbo Josh. Agora, finalmente consertamos o controle e podemos chamar o nosso tão querido amigo Drone, para nos ajudar novamente a passar pelos puzzles que necessitamos passar. Ao vasculhar mais um pouco pela enorme sala, podemos ver no chão um texto escrito: Meet the Family, traduzindo para o português, conheça a família. E ao olharmos bem para a parede, podemos ver que aparentam 3 novas figuras além das que conhecemos. O que intriga é o fato dessas 3 figuras não estarem lá na pintura da parede da primeira sala da nossa investigação anterior. Será que esses 3 monstros são de alguma maneira perigosos ou recentemente criados, que acabou acontecendo o que aquele bilhete dizia? As coisas finalmente voltaram para nos morder. Ou será que é algo muito mais profundo do que imaginavam? As 3 novas figuras são nomeadas como Caracol, Slow Celine, Sapo, Sheriff Toadster e misteriosamente do outro lado da parede, isolado de todos os outros, nós encontramos aquele monstro azul que se parece mesmo com uma aranha. E o curioso é que ele não possui nome descrito na parede. Será que ele é um experimento que deu totalmente errado, como se fosse uma real ameaça para todos os outros? O nome real dessa criatura é Nabi Nabi, e ela está isolada na parede justamente pelo que ela ensina. Nabi Nabi seria totalmente o oposto de Bambam e Bambalena. Eles ensinam a amizade e ser legal com as crianças e criarem laço. Já o Nabi Nabi ensina as crianças a se isolarem, a pensar em coisas ruins e serem esquisitas. O que podemos concluir é evitar ela a todo custo e todos os outros mais do que qualquer coisa, pois logo no início já descobrimos que ela anda nos observando, talvez tentando arrumar algum meio de nos atacar de forma desprevenida, só observando cada passo que a gente faz para enfim conseguir o que ela tanto quer. Procurando um pouco mais na área, nós encontramos mais um documento bem grande por sinal. Ao abrirmos, conseguimos descobrir que se trata de uma atualização de um caso reportado. O nome do caso era 6, com o genoma humano. Para quem não sabe o que é um genoma, significa um conjunto de todos os cromossomos presentes nas células reprodutivas de um indivíduo. Isso é, toda a informação genética contida em uma sequência completa de nucleotídeos,
que compõem o DNA de um organismo, ou seja, é o DNA da pessoa, o gênero dela, no caso a pessoa é do gênero humano. Podemos também descobrir que o elemento a ser usado no experimento é o Givanium, com um codinome ou apelido O Demônio, e na carta diz: Resumo: a comunicação com o caso 6 forneceu informações valiosas que podemos explicar porque os casos anteriores falharam, bem como a melhorar a criação dos casos futuros, apesar de serem aparentemente extremamente inteligentes, caso não reconhecer como não humano. Quando tratado como não humano, o caso 6 reage com confusão, as reflexões também não surtem efeito, pois o caso 6 parece se ver como o doador do genoma humano. Ainda não foi realizada uma reunião com o caso 6 e o doador do genoma humano. O caso 6 descreve uma dor imensa constante que está presente em todo o seu corpo. Apesar do doador do genoma do caso 6 ser médico, o caso não conseguiu dar uma descrição mais detalhada do que a dor relacionada ao fluxo sanguíneo. O caso 6 não tem sangue em seus sistemas, apenas Givanium. O caso 6 não está pronto para apresentação. Resumindo de forma explicada, o documento diz que apesar de ser extremamente inteligente, ele não sabia compreender que não era um humano, reagindo de forma totalmente confusa quando era questionada sobre. Ele acreditava possuir a mesma identidade da pessoa que fez a doação do genoma, que o experimento recebeu. Mas o que afinal estava acontecendo? Experimentos com genomas criando seres que acreditavam ser pessoas e não eram? Mas o caso 6 dizia sofrer uma terrível dor de forma constante, ou seja, que não parava em todo o seu corpo. Apesar do doador ser um médico, o caso 6 não tem capacidade de trazer uma descrição mais detalhada dos seus sintomas. Mas o experimento não possui sangue no corpo, apenas a substância que eles usaram, que é o Givanium. Na última linha do documento está escrito que o caso 6 ainda não estava pronto para apresentação. Realmente tudo o que estava acontecendo naqueles laboratórios eram experimentos com humanos que davam vida a entidades com genomas humanos que tinham a inteligência do seu doador e acreditavam ser humanos, mas na verdade não era. O pai só torcia para que o filho não tivesse sido um desses doadores. Até o momento as peças estão se encaixando. Será que esses monstros que vimos nas paredes e os que vieram para nos enfrentar são parte desses experimentos? Seres que acreditam ser humano, mas na verdade não são? Seria a tal da aranha um receptáculo de um genoma humano que alguém teria sido ruim? Ou simplesmente queria eliminar todos os funcionários já que eles faziam mal às crianças? Descobrimos lendo a primeira carta do jogo que dizia que a coisa veio para nos morder. Pode muito bem ter sido a aranha que perseguiu o funcionário para eliminá-los, mas não sabemos nada disso ainda. São apenas teorias criadas pelo momento atual. Já um outro documento que encontramos que nela está escrito atualização 3 e nela possui duas siglas que nós já conhecemos. Ela que é a UA, que significa Ultima Adam. Se lembra daquela passaporte de avião que o nome era Ultima Adam? Pois bem, acabamos de descobrir o que aconteceu com ele. E possivelmente o que aconteceu com a outra pessoa que estava com ele daquele outro passaporte. Porém, pelo que podemos ver, Ultima Adam foi usado como um doador dessa experiência. Para quem não lembra, Ultima Adam e o Everly Mason estavam no Canadá, que é onde a creche fica, e eles compraram passagem de avião para fugir do lugar. Então, pelo que podemos ver, eles misturaram o DNA, o genoma do Ultima Adam, com o Givanium. O Givanium é um elemento que deu propriedades para alguns experimentos de plástico ou qualquer outra coisa não viva, tipo brinquedos, e fez elas ganharem vida. Mas esse experimento, o demônio, é o Bambam, já que o Bambam se parece com por ser todo vermelho e terem os chifrinhos ali. Daí, após misturarem o DNA do doutor, acabaram inserindo no Bambam. Basicamente, o Bambam criou vida usando o Givanium, e após inserido o genoma do doutor. Então aconteceu meio que uma clonagem. Porém, na carta que diz que o experimento fica confuso, pois o próprio doutor está conversando com ele. No caso, o Bambam ele começa a dizer que ele é o doutor e não o Ultiman, já que o Bambam recebeu o genoma dele. E com isso, acaba tendo uma discussão do doutor tentando explicar para a criatura que ela recebeu o genoma dele, já que o caso 6 estava acreditando que ele mesmo era o doutor. Ele era um humano, porém, ele era apenas por assim dizer, um clone. Logo após isso, o Bambam começa a ficar furioso e o doutor imediatamente é retirado da sala, pois a criatura tenta atacar ele. Para quem não conseguiu entender, basicamente, o Givanium, ele faz algo criar vida. Porém, é necessitado colocar o genoma de alguém dentro dele. E quando a pessoa cria vida, ela cria as características e ainda possui as memórias daquela pessoa. Ou seja, aquele ser, aquela entidade, acredita ser
a pessoa que foi o doador do genoma. No caso, o Bambam recebeu o genoma humano do último Adam. Por isso que ela acredita ser ele, já que ela tem o genoma dele, o DNA dele, certo? Logo mais embaixo da carta, podemos ver que o caso 6 se recusava a conversar com todos os funcionários, exceto com um deles, o WM, mais conhecido como Waverly Mason, porém o pedido foi negado pela segurança da Waverly. E com o resultado final, a carta diz que o caso ainda não está pronto para ser apresentado ou para testes. O caso ainda estaria totalmente instável. Ao completarmos um puzzle na mesma sala, ganhamos um cartão de acesso, que ao abrir a porta podemos ver logo na parede o nome da criatura azul, que é Nabi Nabi, e ela possui uma mensagem escrita: Está tudo bem em não ter amigos e ser infeliz como eu. Descendo um pouco mais pelas escadas, podemos ver a mensagem do xerife Toadster, e nela diz: Trate os outros como você gostaria de ser tratado, com respeito. E descendo o último lance de escada, não poderia ser diferente. Mais uma mensagem do último mascote que ainda não vimos, a Slow Celine. E nela diz: Eu posso ser lenta, mas sou rápida em ajudar quem precisa. O que não conseguimos entender é por que todos os mascotes possuem uma mensagem motivadora e bons ensinamentos para as crianças, enquanto Nabi Nabi possui uma mensagem com ensinamento totalmente depressivo e miserável, bem diferente dos outros. Seria possivelmente Nabi Nabi o receptáculo de um genoma de alguém que não tinha amigos e que sofreu nas mãos dos cientistas e agora procura por vingança? Logo ao abrirmos a porta que se encontra logo atrás, chegamos a uma sala enorme cheia de prateleiras ou andaimes, e logo estampado na parede à nossa esquerda podemos ver uma mensagem sobre o perigo de aranhas que possuía naquele local, e na parede está escrito: Lembrete para todos os funcionários. 1. Trabalhe em grupos não menores que 2. 2. Carregue lanternas a todo momento. Lanternas podem ser encontradas na sala de equipamento. 3. Em um confronto direto com a aranha, cause muito barulho quanto possível, até que a ajuda chegue. Ao que a placa indica, eles não conseguiram conter a anomalia de forma alguma em nenhuma jaula, e com isso tiveram que trabalhar tendo risco de perderem suas vidas com a aranha solta naquela sala. Ao olharmos para cima podemos ver Nabi Nabi pronto para nos devorar. Qualquer erro, qualquer falha naquele momento custaria a vida do pai. Seria mesmo necessário passar por um lugar totalmente perigoso na esperança de encontrar alguma coisa útil? O pai não tinha escolha, era passar por aquilo ou ficar preso nesse lugar para sempre, ou até ser encontrado por alguma entidade. Então, o pai decide passar pelo labirinto de andaimes. Após finalmente passarmos o labirinto, precisamos pressionar botões para liberar a passagem, usando o drone. E perfeito! Encontramos o cartão de acesso que a voz misteriosa precisava. Mas o pai sabia que precisava passar de novo pelo labirinto e enfrentar novamente a aranha azul, podendo mais uma vez perder a sua vida e nunca mais encontrar o seu filho. Voltando para a sala de comunicações, o pai tenta abrir a porta de segurança, mas ao abrir, não encontramos nenhum tipo de equipamento, nem mesmo a pessoa, apenas algumas caixas, uma mesa e um bilhete nela. Ao pegarmos o bilhete, podemos ler a seguinte frase: Se você ler isso rápido o suficiente, você pode escapar. Eu pretendo me aproximar de você e bater em você com força enquanto você está ocupado lendo essa nota. Sem mesmo termos tempo de ler a carta, levamos uma porrada na cabeça, e com isso conseguimos descobrir quem que nos atingiu. É o Bambam, e antes de perdermos a consciência, Bambam diz: Recebo todos os seus cartões chaves, recebo o espécime perfeito, e não tenho que lidar com aquela coisa lá embaixo. E é tudo graças a você. Ah, vamos lá. Eu não te bati com tanta força. Talvez eu tenha feito. De qualquer forma, é melhor você tomar uma soneca enquanto eu preparo para a nossa cirurgia. Após acordarmos em um local que aparenta ser a ala médica, estamos deitados em cima de uma maca hospitalar. Bambam havia retirado todos os nossos cartões de acesso, porém por sorte não nos retirou o controle remoto para chamarmos o nosso tão querido e herói drone. Na mesma sala podemos ver um puzzle e um documento. Esse seria mais uma atualização sobre o caso 6, no caso a atualização 1, e nela basicamente diz: O processo do caso 6 foi um sucesso. O caso 6 é estável e realiza tarefas necessárias para os seres orgânicos, como comer e beber, conforme previsto, apesar da falta de quaisquer necessidade biológica para fazê-lo. Conforme observado anteriormente em outros casos como humanos com genoma primário, o caso 6 recorda muitas memórias e eventos pertencentes ao doador do genoma original, como seus, excluindo nomes de pessoas, além de manter um nível de inteligência idêntico. O caso 6 é capaz de falar fluentemente quando o doador de genoma original. Ao contrário dos casos anteriores com humanos com genomas primários, o caso 6 é curiosamente dócil e cooperativo.
Embora muito confuso sobre as circunstâncias, a maioria dos casos anteriores exibia comportamento extremamente hostil e nervosos em relação aos funcionários e às crianças. Um comportamento que tem sido atribuído às novas modificações genéticas aplicadas. O caso ainda não está pronto para apresentação. Em resumo ao que diz a nota, o caso 6 começou a realizar tarefas que seres orgânicos, ou seja, matérias vivas, tipo planta, animais, humanos fazem, como comer e beber. E ele recorda perfeitamente dos eventos e das memórias que seu doador original teve. O caso 6 também consegue falar a língua tão fluentemente quanto o doador. Ao contrário de todos os experimentos anteriores, o caso 6 apresenta um comportamento dócil, ou seja, amigável e cooperador. Essa diferença de comportamento pode ter sido de acordo com a nova aplicação de genética colocadas nos experimentos. Provavelmente, o caso 6 tem sido a chave para os misteriosos e desumanos experimentos que eram feitos ali. Tal como a nota diz, um comportamento que tem sido atribuído a novas modificações genéticas aplicadas. Ao avançarmos um pouco mais ao horripilante lugar, encontramos um elevador que nos leva a uma sala bem colorida, cheio de formas de árvores, mas o que não esperávamos encontrar fosse muitos corpos mortos, talvez de experiência que ainda não foram terminadas, ou que foram assassinadas por outros funcionários, ou por até mesmo outros experimentos. Logo ao lado do monstro verde morto, podemos encontrar um bilhete, e nela diz: eu não sei o que aconteceu. Num segundo atrás eles estavam tão dóceis e pacíficos quanto uma criança no jardim de infância, e no outro estavam destruindo o lugar. Acho que o estrondo pode tê-los assustado. Eu não sabia. Eles eram muito propensos aos seus instintos. Eu e o resto dos sobreviventes estamos encurralados no corredor principal. Estamos ficando sem munição e energia para nos defendermos. Pelo menos esse canhão que eles trouxeram aqui do outro dia está finalmente sendo usado. É apenas uma questão de tempo até que ficamos indefesos. E quando isso acontecer, eu odeio pensar o que essas coisas farão conosco. Estamos indo para os níveis mais baixos quando vemos uma abertura. Ninguém vai lá há um tempo e deveria ser um lugar mais seguro. Devo deixar isso por isso mesmo, porque estamos recebendo gritos por escrever. Se isso não ajudar, salve-se e saia daqui, se você puder. Talvez todos os clones do Capitão Fiddles tenham sido mortos, exceto o original e o gigante que quase pegou o pai. Em uma outra sala, o pai viu uma pequena porta que funcionava de uma forma estranha. Eles precisavam coletar a amostra de todos os Capitães Fiddles que estavam lá, para encher o recipiente e liberar a passagem. Ao encontrarmos uma agulha em uma das cadeiras na mesma sala, o pai coleta todas as amostras dos Capitães Fiddles mortos. Mas como ele pegaria a amostra do gigante se ele estava vivo? Era sem hesitar que o gigante, ao pegar, o estrangularia até a morte, ou faria algo pior. Precisávamos distrair o monstro enorme, então usamos um drone para acertar o olho, fazendo com que ele perca o foco no pai. Conseguimos assim coletar a amostra do monstro gigante. Ao abrirmos a porta misteriosa, encontramos um fogo de artifício, ao invés de um cartão de acesso. Nele podemos inserir no canhão, que se encontra ao lado daquele documento que fala sobre a guerra. O pai sabia que ele só teria um tiro, e necessitava acertar o monstro. Caso errasse, não teria nenhuma outra maneira de sair de lá. Mas então ele acerta, e finalmente o monstro gigante vai embora. Dentro daquele lugar ele encontrou uma sala, que lá tinha um cartão de acesso que destrancou a porta que levou de volta à plataforma, do início que levava para diferentes setores. Porém, ao chegar lá, mal saberia ele que encontraria uma cena que o traria o maior fio na espinha que sentiria até hoje. Uma cena assustadora e horripilante. Uma criatura que vinha do abismo. Uma criatura que aparentava sem alma e sem vida. Algo monstruoso que despertaria terror absoluto em qualquer um. Vinha do abismo logo abaixo dos pés do pai. A criatura possuía o semblante mais assustador de todos. Órbitas vazias e profundas que se mesclavam com a boca aberta, transmitindo puro horror, como se tivesse visto a pior cena que eu não consigo descrever com a palavra específica. Algo que te traumatizaria pelo resto da sua vida. O que seria aquele monstro terrível que balançava tão lentamente de um lado para o outro, de forma tão tenebrosa e hipnotizante, parecendo que tinha perdido a sua sanidade por completo e agora é condenado a viver com um sofrimento terrível e sem fim. Seria aquela criatura responsável pelo desaparecimento das crianças? Seria aquela criatura que no documento dizia que tinha rostos observando? Seria muita coisa pra explicar, assistindo uma cena que com certeza fez o coração do pai acelerar e seu sangue congelar. Quanto mais avançamos, mais nos deparamos com coisas que fazem pensar se realmente conseguiríamos salvar o nosso filho, ou se não chegamos tarde demais. Após finalmente passarmos pelo tão horripilante cenário, chegamos ao setor de testes, onde lá encontramos um documento. Esse fala sobre um pássaro rosa que podemos dizer que seria o Opila Bird, e nela diz:
Após recentes modificações genéticas aplicadas no caso 10, foram observadas mudanças comportamentais significativas. A regressão contra certos dados demográficos foi completamente substituída por um comportamento protetor e maternal. Esses dados demográficos incluem indivíduos, vozes agudas e aqueles com atributos infantis. Indivíduos que não se enquadram nessas demografias ainda enfrentam extrema agressividade que pode se tornar letal devido à posse de um bico afiado. Resumindo o documento, podemos dizer que as pessoas que possuem estrutura alta, tais como adultos ou jovens, seriam agredidas por Opila Bird. Já crianças ou Opila teriam um comportamento protetor e maternal. Com isso, podemos entender o porquê fomos atacados por Opila lá na primeira investigação. Após avançarmos um pouco mais, nós encontramos com uma sala bem bonita, por assim dizer, paredes coloridas com faixas de cores diferentes. E ao abrirmos uma das portas, o pai se depara com uma cena mais uma vez que o faria o frio na espinha. Algo que ele nunca imaginaria que encontraria novamente, estaria esperando em meio à escuridão que dominava aquela sala. Encontrou ele, alguém que pensava que estava morto. Como poderia ter sobrevivido àquela queda tão enorme? Era a Opila que estava esperando. E por puro espanto, nossa única reação é fugir daquele lugar em meio ao desespero de fugir do Opila. Encontramos uma figura branca. Era a Bambalina, que tenta nos salvar chamando para entrar em uma sala. Ao entrarmos na sala que Bambalina nos chamou, percebemos que ela possuía o mesmo nível de intelecto. Seria ela um receptáculo do genoma humano da Waverly Mason? Também podemos perceber que Bambalina vive em seu próprio mundo, que é em uma sala de aula. E pelo que podemos ver também, os seus alunos eram pinos de boliche e regadores de planta? Não apenas isso, como ela dividia os alunos em grupo, tais como os populares, os impopulares e os malvados. Bambalina parecia desprezar os impopulares e manda a gente sentar com eles. Caso não sentássemos, nós iríamos perder nossas vidas? Ou seríamos só simplesmente punidos de forma totalmente agressiva? Bamba usa um método de ensino totalmente diferente, que demonstrava um pouco de sua loucura, que nos dá um certo arrepio ao observarmos bem ela. Uma figura impiedosa com um semblante feliz que tenta esconder seus impulsos agressivos e cruéis dentro de uma personalidade de uma professora doce, gentil e paciente. Apesar de em meios aos seus diálogos não tolerar quaisquer tipo de falhas em meio às suas perguntas. E suas perguntas poderiam ser um reflexo de sua sanidade negativa, como quanto é 2 mais 2, até mesmo os cálculos bizarros com números gigantescos para ser feitos em menos de 5 segundos. E para responder a pergunta do pai precisaria usar um aparelho que tinha nas mesas. E ao apertar descobrimos que são mensagens gravadas. E a cada pergunta que ela faz deveremos apertar o dispositivo correto. E com isso deixar a Bambalina muito feliz. Caso você erre, perderá sua vida. Após conseguirmos acertar todas as perguntas, o pai é liberado para o que indica o recreio, onde podemos concluir que Bambalina está à beira da sua sanidade, entrar em colapso e seu repúdio às crianças impopulares, criando situações que elas sofrem bullying pelos valentões, enquanto os populares se isolavam em um mundinho com seus óculos que seriam descolados. De certo modo, o pai sentiu um certo aperto, pensando que aquilo era realmente uma realidade que acontece na vida das crianças e os adultos não compreendem. Porém, o pior foi quando o silêncio é interrompido mais uma vez por uma mensagem no megafone de Bambam, que parecia conhecer a loucura de Bambalina e alertou a respeito da presença do pai. O pai então ficou com medo de ser pego por Bambalina e, por sorte, em um dos armários tinha um óculos que daria indício de ser descolado, assim como as bolas de basquete. E ao chegar novamente na sala de aula, conseguimos se passar por uma criança descolada, aos olhos da lunática professora aqui. E ela parecia gostar muito dos descolados, então ela nos manda sentar na cadeira junto com eles, e novamente respondendo as questões com as respostas já gravadas. O pai então sobreviveu a mais um intervalo, e dessa vez voltou com o disfarce de valentão, e mais uma vez parecia ter enganado a professora, e por enquanto estaria seguro. Após ter achado finalmente uma brecha para escapar, o pai rapidamente usa seu drone para apertar alguns botões e para enfim fugir daquele pesadelo criado por uma professora louca. Seguindo em frente, mal sabia o pai que encontraria mais um desafio pela frente. Uma sala repleta de filhotes de Opila que escondiam um cartão de acesso no qual precisávamos para avançar mais ainda. Para completar a tarefa, o pai precisaria pegar os filhotes e colocar de volta no ninho. E logo atrás, por um buraco que tinha na porta que precisávamos passar, podemos ver a própria Opila Bird. Que completarmos ao desafio, ela corre para cuidar de seus filhotes, podendo finalmente fugir e, portanto,
Seu sossego parecia nunca ter fim. Eram monstros atrás de monstros. No corredor encontramos a Slow Celine. Precisávamos encontrar o tempo certo para poder sair novamente daquela sala. É de enlouquecer, não é? Como pode ter tantos monstros, seres tão agressivos a ponto de nenhum deles ajudar o pai a sair daquele lugar e encontrar o filho? Essas experiências parecem apenas brincar com o pai. Uns fingem tentar ajudar, uns fingem tentar ajudar ou se passar por bonzinho. Após finalmente escaparmos dessa sequência de quase morte, podemos ver na sala que parecia ser um puzzle, usando canhões para apertar botões na ordem certa para finalmente abrir uma porta. Ao chegarmos no fim da ponte, podemos ver uma placa e nela diz: regra para o jogo de canhão: 1. Canhões devem ser disparados apenas nos botões pequenos. 2. Apenas um canhão pode ser ativado por vez. 3. O cronômetro não deve acabar. Há 3 rodadas no total. Após finalizarmos o puzzle, a porta finalmente se abre e, pelo que podemos ver, parece uma sala que os cientistas observavam seus experimentos, para ver como eles reagiriam ao tentar completar o puzzle. Na mesma sala podemos coletar um cartão de acesso, mas para o azar do pai era necessário voltar para aquela mesma sala onde foi perseguido por Opila e por Slow Celine. Mas finalmente mesmo, por sorte, não havia nenhum monstro por lá. Mas era melhor não baixar a guarda. Quando abrimos a porta que precisava do cartão que pegamos ainda há pouco, podemos ver o que se trata de mais uma sala de observação, porém com plataformas suspensas que teriam que pular para atravessar o caminho. Era um desafio que necessitava de grande esforço, já que precisava que ficassem pulando. Porém teria um perigo muito grande. Ao cair poderiam morrer, a não ser que fossem imortais, que é o que tudo indica, já que a própria Opila Bird caiu de uma altura extremamente alta e não morreu. Mas como poderiam ser imortais se tinham diversos capitães Fiddles mortos naquela sala? Por outro lado, como podem sobreviver a uma queda tão alta? E aquela criatura que vinha diretamente do abismo com seus olhos e boca que transmitiram puro terror e agonia a quem olhasse para ela, com ela balançando lentamente de um lado para o outro? É melhor não pensar nisso para não perder a pouca sanidade que nos resta nesse lugar aterrorizante. Na mesma sala podemos encontrar um bilhete, que por surpresa parece ser daquela mesma criança que escreveu aquele primeiro bilhete na mesma sala que encontramos o drone pela primeira vez. E ela diz: querida mamãe, eu estou ok. Clara também está. A água viva é legal e nos salvou do pássaro grande e do homem vermelho malvado. Nós estamos indo para a casa da água viva. Isso não parece bom. Por que Stinger Flynn tenta salvar as crianças e aparentemente os experimentos são malvados? Por que Stinger queria levar elas duas para sua própria casa e não para a casa delas? Se formos pensar por um lado, Bambam parece ter um intelecto de adulto, já que seu genoma veio de Ultiman. Mas por outro, Bambalina fica brincando de escolinha com matemática básica e perguntas estranhas, igual como uma criança faria. Será que eles estavam usando crianças nos seus experimentos? Será que seus genomas estavam sendo roubados e sua inteligência também? A força das crianças contra suas próprias vontades sem terem chance de se defender? Ao completarmos a plataforma suspensa, chegamos a uma sala vermelha com o desenho de todas as criaturas, e no desenho de cada uma tinha uma porta e um bolo no meio. No canto da sala, uma enorme parede de vidro. Provavelmente seria mais uma sala de testes que os cientistas observavam alguma coisa. E então, para o espanto de todos, podemos ver Bambam dentro da sala de vidro, em um elevador. Mas ao iniciar um diálogo, Bambam parecia estar meio triste, dizendo que durante muito tempo viu outras pessoas o observarem na mesma posição que ele está, como se ele fosse um rato de laboratório ou um animal de zoológico. Ele pediu desculpas por agredir o pai, mas ele dizia que não teria outra forma, já que precisava de alguma coisa que o pai tinha, e o pai não acreditaria nele. Então a única saída era ter nocauteado para conseguir o que ele queria. Bambam sabia que ele estava lá procurando o filho, e ele o ajudaria, mas também desejava salvar todas as crianças que desapareceram naquele lugar misterioso que ainda esconde diversos mistérios. Mas a verdade é que quem seria o responsável pelo desaparecimento das crianças era algo muito mais forte do que qualquer um deles, e que residia nas profundezas do abismo. Seria ele um casco morto que a tal entidade usaria para nos observar? Mas infelizmente a conversa dos dois foi cortada com um alarme que significava que as portas se abriram. Sem muito tempo, Bambam disse para que o pai seguisse o caminho pela porta do Opila Bird, pois lá encontraria um elevador que levaria o pai para os andares mais abaixo daquele lugar. E lá eles poderiam conversar um pouco mais.
Para o desespero do pai, Bambalina apareceu para perseguir, totalmente agressiva e louca, pronta para matar o pai sem qualquer remorso, com um desejo insaciável de acabar com ele. Ela prometeu punir qualquer aluno mau e faria o que fosse necessário, não importa o quão baixo seriam as atitudes. Mas para mais azar, Jumbo Josh aparece e parecia querer capturar o pai. Com isso, acabou se juntando à perseguição, quebrando diversas portas. Com isso, o pai teria dois problemas para cuidar: fugir de Bambalina e Jumbo Josh. Ele sabia que teria que correr pela sua vida naquele momento, enquanto tentava passar pelos corredores que pareciam ser infinitos de Opila Bird. Com isso, o pai pensou em um plano: colocar tudo à risca, e se desse errado, ele saberia que não sairia de lá vivo. Porém, se conseguisse, ele poderia ter uma chance de sobreviver. O plano era o seguinte: ele viu que tinha uma porta no teto que, se acionada no momento certo, poderia chamar a atenção de Jumbo Josh. Sendo essa a única opção que ele teria, ele arriscou. Era o plano que custaria sua vida, mas pareceu que deu certo, pois o pai esperou Bambalina se aproximasse da porta, que mais parecia que estava sendo sedenta por punir o aluno mau. No momento certo, o pai apertou o botão, e quando Bambalina foi atacada por Jumbo Josh, que pensava ter capturado o pai, finalmente ele estava livre. Jumbo Josh e Bambalina se foram, e pelo que conseguimos ver, Bambalina deixou cair o cartão de acesso. Agora o pai finalmente poderia continuar sua jornada. E realmente o elevador de carga estava ali. Bambam estava certo. Teria mais um plano de capturar o pai? Não havia tempo e a opção de pensar agora. Porém, ao observarmos a sala, podemos ver diversos galões, que tudo indica ser a substância que dá vida a qualquer seres não vivos. O Givânio. E ao descer o elevador, com toda certeza o coração do pai congelaria. Há uma frase que na parede estava escrito: não importa o que faça, não desça aqui. Mas o pai não teria escolha. Era descer e ter chance de salvar seu filho, ou até mesmo todas as crianças, e colocar um fim nesse lugar desumano, ou então voltar e viver com um sentimento de culpa por ter perdido seu filho por medo pelo resto da sua vida. Eram muitas coisas a se pensar, mais de 1000 perguntas e nenhuma resposta. Era para ser uma simples creche. Quem iria imaginar que teria essa instalação inteira logo embaixo da creche? Um lugar que parecia não ter fim. Por que eles fariam isso? O que eles queriam, afinal? Sua única alternativa era confiar no Bambam, um ser que antes o enganou, mas agora se revelou ser bonzinho e queria nos ajudar. Um ser que parecia ser mais inteligente dos experimentos e parecia conhecer muito bem o lugar. Tem um trecho que Bambam nos pede desculpa por ter agredido, e disse que nós não entenderíamos. E lá no começo, quando estamos prestes a desmaiar, ele disse que precisa se preparar para a cirurgia. E logo em seguida acordamos na ala médica. Será que Bambam roubou o genoma do pai e queria criar mais uma entidade? Já que aparentemente ainda restavam muitos Givânio? Será que Bambam queria criar uma nova entidade para poder tentar combater a entidade maligna que vive nas profundezas do abismo? São mais perguntas que surgem e nenhuma resposta. Porém, saberia o pai que não podia abaixar a sua guarda, pois naquele lugar não tinha nada que era do bem. Todos pareciam ser entidades malignas que estariam dispostos a qualquer coisa para eliminar qualquer vida naquele lugar. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero muito que todos vocês tenham gostado. Passei exatas 3 madrugadas inteiras fazendo o roteiro, fora o trabalho que teve para gravação do áudio e da edição. Quem puder, compartilhe o vídeo, por favor. Se você quiser a história de Garten of Bambam 3, comenta aí. E muito obrigado pela sua presença. Tenha uma semana iluminada.